Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar aqui novamente com os irmãos, para juntos saborearmos um pouco da porção que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Estive aqui em setembro. Eu jurava que era novembro, mas foi setembro. Passou muito rápido, né, Bispão? Passou muito rápido esses meses aí. Agradecer pelo carinho do meu amigo Bispo Júnior. No ano que vem vai fazer 30 anos que eu conheço o Bispo Júnior. 30 anos de amizade. Eu era garotinho, viu? Ele já tinha mais de 20, mas eu era pequenininho. Não sei se ele já contou para vocês, mas eu ensinei ele a tocar guitarra e jogar bola também. Ele não aprendeu nenhum nem outro, mas eu tentei. Obrigado pelo carinho. Essa igreja aqui é uma igreja amorosa. Parabéns ao pastor que tem ensinado essa igreja. É uma igreja muito amorosa. A gente sente o amor dos irmãos já lá no estacionamento, né? É uma igreja que tem muito amor. Hoje estou aqui com meu filho Isaac. Isaac significa riso. Quando eu descobri que a Lu estava grávida, eu fiquei rindo 7 dias direto. 7 dias. Eu sou professor. Naqueles dias, eu sou professor de língua portuguesa. Naqueles dias tiveram algumas redações que meus alunos fizeram. Muitas redações daquela semana vieram com um tema: meu professor não para de dar risada, porque eu descobri que a minha esposa estava grávida do Isaac. E também está comigo aqui a minha esposa, que é a certeza de que o céu existe. É um pedacinho do céu aqui na terra. Minha esposa, mulher valorosa, quem a achará? Eu achei, graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Quem não achou a sua, que procure. Glória a Deus, a minha está achada. Achou aí, irmão? 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos o 3, nessa versão que está aí na tela? 1, 2, 3. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. Os irmãos sabem que nós somos um espírito, nós temos um corpo, e esse corpo tem uma alma, né? Somos uma tríplice. Cadê aquela irmã da técnica que vai me colocar aquela primeira imagem? Tem aí aquela primeira imagem? Só para a gente dar uma introdução aqui para os irmãos entenderem do que a gente vai falar hoje. Tá vendo aí, irmãos, ó? Então aqui é a divisão do homem, tá vendo? Então nós somos divididos em espírito, alma e corpo. O espírito, né, a palavra é pneuma. Pneuma vem daí a palavra pneu em português, ar, né? Deus sopra ar na narina do homem. Alma, palavra psique, daí a palavra psicologia. E a palavra corpo, daí a palavra soma, que eu não tenho nenhum exemplo em língua portuguesa.
Então o homem tem essa divisão aqui. A palavra de Deus que nós lemos no livro de 1 Tessalonicenses diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não teria tempo suficiente para falar das 3 partes num único culto. Hoje eu vou falar apenas da parte do espírito. Eu vou falar de 1/3 deste versículo, porque é muita profundidade que tem no texto. Eu pretendo comentar um pouquinho desse texto aí com os irmãos. Hoje o homem moderno, ele se preocupa muito com as 2 partes de baixo. Então as pessoas se preocupam muito com a parte do corpo, com a parte da alma, né? Mais com a parte do corpo. Então todo mundo está preocupado em ter um corpo legal, em ter uma roupa bacana. Todo mundo está preocupado em ser feliz, né? Preocupado com os sentimentos, com as emoções. A psicologia está em alta hoje. As pessoas estão preocupadas em ter uma saúde mental, não é verdade? As pessoas estão preocupadas em ter uma saúde física, né? As pessoas estão indo mais para a academia, por exemplo, ou têm procurado se alimentar melhor, por exemplo. O que acontece é que as pessoas têm negligenciado o eu espiritual. As pessoas têm se preocupado muito com o seu eu, a parte do corpo e a parte da alma, e têm se esquecido da parte espiritual. E é um perigo isso. Por quê? Como que Deus se comunica com o homem? Através do espírito. Então, através do corpo, nós temos essa comunhão. Eu pego na sua mão através do corpo. Você já pegou na mão de um espírito? Já pegou na mão de algum espírito aí? Não, né? Tá amarrado, né? Alguém falou ali. Não pega, né, irmão? É físico. Então Deus, ele se comunica conosco através do espírito. E nós temos visto cada vez mais pessoas negligenciando a parte espiritual. E quando isso ficava só fora da igreja, a gente nem se importava muito. Mas quando isso começa a adentrar na igreja, aí preocupa demais, porque as pessoas começam a ficar sem direção dentro da igreja, porque já não entende mais o que Deus tem, porque Deus, ele se comunica conosco através do Espírito. Pode tirar essa frase, essa imagem, e deixar o texto lá inicial para a gente. Ora, coloca o texto de Gênesis 2:7 aí para a gente. Gênesis 2:7. Como que tudo foi formado, irmãos? Gênesis 2:7 é o texto que Deus vai formar. Deus pega o homem, pega o pó da terra e forma o corpo. Quando Deus forma o corpo, forma do pó da terra, então ele pega o espírito, que é o ar que sai de dentro de Deus, Deus sopra no homem, e essa combinação, pó da terra e o sopro do espírito, gera no homem o quê? A alma. Então a tricotomia, essas 3 partes do corpo, está formada ali, olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta alma, ela é eterna. O espírito volta para Deus quando o homem morre, e o corpo tem um prazo de validade. Olha o que diz lá em Salmo 90:10, não precisa colocar: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns por sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ora, essa divisão, deixei claro aqui para os irmãos, mas eu não vou falar das 3 partes, hoje eu quero falar especificamente do espírito, sobretudo com este problema que eu tenho visto na igreja. Não só na igreja, na humanidade. A pessoa se preocupa muito com a parte do corpo, nessa tricotomia, com o corpo, com a alma, e tem
negligenciado as coisas do Espírito. Então eu perguntei para Deus: Deus, como que nós, enquanto igreja, podemos, Senhor, nutrir então o nosso espírito? Como que nós podemos fazer, Deus, para deixar o nosso espírito saudável? Como que nós, enquanto igreja, podemos fazer para entender os propósitos de Deus para a nossa vida? Quantas pessoas, por exemplo, que vocês conhecem dentro da igreja, que ainda não descobriu o seu propósito? Pessoas que estão com o espírito machucado dentro da própria igreja. E essas questões, quando o Júnior falou para mim, olha, a conferência vai falar sobre ativação, e eu perguntei, então o espírito humano, ele precisa ser ativado com o Espírito de Deus, porque Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito, e Deus o tempo todo está mandando mensagens para a terra. Deus o tempo todo, quando eu estava aqui na adoração, eu senti uma unção caindo sobre este lugar, e Deus falava assim para mim: eu tenho muita cura para realizar no lugar, mas há pessoas que ainda não conseguem se ligar espiritualmente ao Senhor. Vocês entendem a gravidade do problema? Por isso que na palavra de Deus, quando uma pessoa entende a conexão espiritual, ela recebe a cura. E você percebe que nem todo mundo recebe a cura em nosso meio? Já parou para perguntar isso? Oh Deus, meu vizinho recebeu a cura e eu não recebi a cura, Deus? Porque uma pessoa ou outra percebeu, teve aquela conexão que está faltando. E eu perguntava para Deus: Deus, eu preciso entender isso, Senhor. Me dá argumentos bíblicos, Deus, para ensinar o povo e para eu aprender também, Senhor, como melhorar o meu espírito. E Deus me deu alguns argumentos aqui, pelo menos 4. Quem quer sair aqui com o espírito sarado hoje? Tem gente que já está com um corpo bom já, né? Fica indo para academia todo dia aí. Eu só fico vendo lá no Instagram, né? Tá pago. É essa frase que colocam lá, né? Se não postar, não cresce. Meu Deus, é forte. Agora eu quero ver quem é que está com o espírito forte, o espírito sarado. Porque, irmãos, é uma ferramenta poderosa em Deus. É uma ferramenta poderosa em Deus. Quando nós estamos com o espírito alinhado com a vontade de Deus. Eu só vou citar um nome: Jesus. Jesus é o exemplo perfeito. É o exemplo perfeito de homem. Estava na carne, ele não estava em espírito quando ele estava aqui, mas ele estava alinhado 100%, Bispo Júnior, com a vontade do Pai. E tudo que ele desejava, mesmo sendo um homem físico, acontecia no mundo natural, no mundo físico, acontecia no nome dele, porque ele estava numa conexão com o Pai, de maneira que ele mandava morto sair do túmulo, saía. Ele mandava uma palavra numa casa, a pessoa era curada. Você imagina o poder que tem uma pessoa que tem um espírito fortalecido? A Bíblia diz: fortalecei-vos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente há muitos textos e muitos argumentos para nos ajudar a entender essas questões de fortalecer o espírito. Eu quero citar 4 para os irmãos, para ficar didático e os irmãos saírem daqui hoje entendendo um pouco dessa porção. Vamos lá? Abre aí para mim, meu irmão, o texto de João 4:24. Os irmãos fiquem lendo aqui na tela e ninguém perde muito tempo procurando. A primeira
A primeira coisa que eu quero citar hoje, de ativação espiritual, é a adoração, né? Vocês gostam de adorar? Quem gosta de adorar? É gostoso adorar, né? Quem é que adora mais de 10 horas por semana? Levanta a mão, mais de 10 horas por semana. Só 3, 4 irmãos, só? Quem adora que vai 5 horas por semana? Você sabe uma coisa, irmãos? Geralmente nós associamos a adoração a momento de culto. Geralmente nós associamos adoração a momento de culto. E a adoração não é só momento de culto. A adoração é estilo de vida. Eu adoro no trânsito, eu adoro na academia, eu adoro quando as coisas estão boas, eu adoro quando as coisas estão ruins, eu adoro quando eu estou enterrando um ente querido, eu adoro quando está nascendo um ente querido, porque adorar não se resume a um culto gostoso de domingo como esse, mas adorar é o tempo todo, e adorar é um princípio espiritual. Quando nós adoramos, nós nos comunicamos com o céu. Um princípio, aleluia, que nos faz a chegarmos a Deus é a adoração. Satanás, ele tenta travar uma batalha tão grande com a adoração. Ele tentou arrancar a adoração do próprio Jesus. Lembrem em Mateus 4? Ele falou assim: eu vou te dar isso aqui se você me adorar. Satanás tentou arrancar a adoração de Jesus. Olha o que diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porque não dá para adorar se não for pelo espírito. Então a adoração é algo que nos conecta espiritualmente a Deus. A adoração é algo que não pode parar na vida do crente, porque enquanto você está adorando, você está comunicando com o céu. Olha, irmãos, uma coisa que Deus, Ele quer do homem é a adoração. Deus, Ele não precisa da nossa adoração, porque no céu a adoração é contínua. Os anjos cantam santo, santo, santo. Ele não precisa, mas Ele procura adorador. Ele não precisa da tua adoração, mas Ele procura quem o adora. Porque há um segredo espiritual no meio da adoração. Então você que adora só 10 horas por semana, saia daqui hoje com esse segredo espiritual. Você precisa adorar 24 horas, 7 dias por semana, porque há um segredo na adoração. Deus, Ele quer se comunicar contigo por meio da adoração. Satanás quer interromper a tua adoração o tempo todo, porque ele sabe que Deus tem coisa boa para trazer por meio da adoração. Irmãos, Deus é espírito. E aquele que o adora em espírito e em verdade. Não deixe de adorar nunca. Adorar não se restringe ao culto. Saia daqui adorando. Adore amanhã pela manhã. Adore toda a semana. Adore o tempo todo. Adore quando estiver doendo. Adore quando estiver chorando. Adore quando tudo estiver bem, mas quando tudo também estiver mal, porque Deus, aleluia, aleluia, Deus, Ele é espírito, aleluia, e Ele está procurando adorador. Será que se Ele procurar aqui nessa igreja hoje, Ele vai achar adorador? Aleluia. Será que se Ele procurar aqui hoje, Ele vai encontrar verdadeiros adoradores? Agora a boa notícia não é essa. A boa notícia, irmãos, é que quando eu adoro, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele opera no meu eu, no meu corpo e na minha alma.
Olha que curioso isso, irmãos. Só duas pessoas pegaram aqui. Eu adoro, que é algo espiritual. O homem não é dividido em 3 partes? Qual? Corpo, alma e espírito. O adorar está em que patamar? Espírito. E quando eu adoro, que estou no patamar espiritual, Deus age na minha parte da alma e na parte do meu corpo. Quer ver isso na Bíblia? Vamos ver? Abre aí deixa eu pegar a referência aqui. Mateus 8, versículo 2. Depois desse argumento aqui vai ter um monte de adorador, tenho certeza. Certeza, bispão. O pessoal vai sair adorando até quando não é para adorar. Vai adorar até quando o Corinthians perder. Glória a Deus. Olha o que diz lá. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O homem está leproso, gente. Ele quer o que ele mais quer: ser curado da lepra. Ele tem problema no corpo? Tem. Ele tem problema na alma? Tem problema na alma, está triste. Está triste. Tem problema no corpo, porque ele tem lepra. Tem problema na alma, está triste. É separado da sociedade, é discriminado. Ele tem problema, mas ele entende o princípio espiritual da adoração. Ele está machucado no corpo, machucado na alma, mas ele entende: eu preciso adorar. É forte demais essa palavra, irmão. Quanto crente, aleluia, que está machucado, e porque está machucado, tem deixado de adorar o Senhor. Eu estou falando para alguém aqui hoje: olha, Deus, Ele não precisa da tua adoração, mas Ele quer que você o adore, porque é um segredo espiritual na adoração. Aleluia. Ele podia muito bem chegar assim: Senhor, torna-me limpo, mas ele não, ele adora primeiro. E a adoração é uma coisa tão especial, porque a pessoa que adora, ela é humilde. A pessoa que adora, ela não é arrogante, ela adora primeiro, ela fala assim: se você quiser, se o Senhor quiser, você pode me tornar limpo. Porque a pessoa que não adora é arrogante, né? Deus me cura. Deus me cura agora, que eu não estou aguentando mais. Você percebe a diferença? Mas ele vai lá e ele fala o quê? Ele adora, e aí depois ele fala: se quiseres, podes tornar-me limpo. Irmão, tudo que Jesus queria ouvir. Me adora e ainda quer a minha vontade? Pô! Vai lá para o próximo versículo. Vai lá para o versículo seguinte. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Jesus quer tocar aquela pessoa que o adora. Quantos anos ninguém tocava aquele homem, porque ele tinha lepra, as pessoas tinham nojo, as pessoas andavam longe dele. Mas Jesus, porque ele o adorou, Jesus toca nele, Jesus cura ele. Ele se preocupou com o espiritual, e Deus trabalhou no corpo, e Deus trabalhou na alma. Deus está mandando uma palavra para você aqui hoje: se preocupa com o teu lado espiritual, e Deus vai cuidar das outras coisas. Deus está falando forte com alguém aqui hoje: se preocupa com a tua vida espiritual, eu vou cuidar do restante. Põe a tua vida no altar, eu vou cuidar do restante. Põe a tua vida no altar.
Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Tem um outro exemplo na Bíblia. Abre aí, meu irmão. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Glórias a Deus. Volta no versículo 17 para ter entendimento. E disse ela, respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Próximo. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram. Ela já era mãe aqui? Os irmãos conhecem a história? Deixa eu contextualizar aqui para quem não conhece a história. Nós estamos falando aqui de uma mulher que ela era estéril. Ela ficou sendo afrontada por Penina um bocado de tempo. Os teólogos falam entre 20 e 25 anos, sendo ali, alfinetada pela sua rival, e ela não podia ter filho. E aí um dia ela estava no templo orando, e aí de repente o sacerdote Eli a viu orando, e ela tinha tanta tristeza no coração, que ela só mexia os lábios. Ele pensou que ela estava embriagada. Ele falou: por que você está bebendo uma hora dessa? Ela falou: não, eu estou triste de coração, não estou embriagado, estou com meu coração triste, porque eu quero muito a bênção. Então ele fala assim: então vá, que o Deus de paz, conceda o desejo do teu coração. E aqui também tem um princípio. Eu até conversei com o Bispo Júnior hoje, o princípio, do que é ligado na terra é ligado no céu. Não que Eli fosse um super poderoso, que ele deu a super palavra, ali aconteceu. Não, mas é o princípio do estar ligado, Deus, ele declarou uma palavra poderosa a seu respeito? Declarou? Você crê nisso? Está ligado no que Deus ele falou? Se Deus ele falou e você crê, então ligou. Então vai acontecer, meu irmão. Ele fala: olha, que Deus de paz conceda o desejo do teu coração. No céu foi ativado o milagre. Só que ela não tinha o bebê no colo, Samuel, ainda. Ela não tinha. Então ela se levantou de madrugada e ela adorou. Ela não tem o bebê, mas ela está adorando perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Irmão, se eu fosse você, melhorava essa sua adoração. Aleluia. Nós precisamos melhorar a nossa adoração. Nós precisamos entender esse princípio da adoração, porque nós adoramos e Deus vai cuidando do nosso corpo e da nossa alma. É um dos princípios de ativação. Adorar. Vamos para o segundo. Segundo é jejuar. Adorar, ok. Tem dúvida? Não vou tirar dúvida não. Jejuar não é aula, é pregação. Jejuar. Abre aí o texto básico, Mateus 17, 21. Jejuar é mais óbvio, irmãos? Jejuar é óbvio. Nem sei se era necessário falar disso. O Espírito Santo é que sabe, que me incomodou na minha casa para falar disso. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Irmãos, o jejum é uma coisa séria. Às vezes você está fazendo tudo certo e no mundo espiritual não tem se movido, porque tem certas coisas que o tratamento precisa ser mais bruto. Você está me entendendo? Cadê as irmãs aí
das antigas. Tem alguma irmã aqui raiz que lavava roupa no tanque de cimento? Cadê as irmãs? Aí, isso, ali as irmãs raiz. Isso, ô glória. Chegava aquelas roupas lá que tinha que, né? Tinha roupa que só colocava lá no molinho e já limpava, né, irmã? Mas tinha roupa que tinha que ficar lá, né? Dependendo da sujeira, não era um tratamento diferente? Tem coisa no mundo espiritual, irmãos, que requer tratamento espiritual diferente. Não adianta ficar orando com oraçãozinha para dor de cabeça. Aí você ora a mesma oraçãozinha para dor de cabeça, para uma oração para uma pessoa que está no vício da droga. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos levar mais a sério no mundo espiritual. Há coisas, irmãos, que não estão se movendo, e tem crente achando que Deus não está ouvindo, e Deus está requerendo mais atenção espiritual do povo. Deus está requerendo mais de nós. Deus está requerendo mais jejum. Tem certa casta que não se expulsa senão por oração e jejum. Tem coisa que é mais séria, tem coisa que precisa de jejum. Irmãos, eu vou citar um exemplo aqui de Daniel, capítulo 10, do versículo 7 ao 9. Eu estou com pouco tempo, eu só vou citar. Lembra quando Daniel jejua 21 dias? O que está acontecendo naquela situação? Daniel, desde o primeiro dia que ele ora, Deus já manda a resposta, certo? Só que a resposta não chega no primeiro dia. Demora quanto tempo? 21 dias. E quem que está lutando ali? Um principado, não é isso? Está um principado. Ele já orou, mas a resposta já saiu de Deus para ele, só que tem um principado aqui. Os irmãos entendem que há um bloqueio, de maneira que é preciso que ele permaneça no jejum, e ele permaneça na insistência da oração. Vocês entendem isso? Que às vezes você orou 3, 4 dias e desanimou, mas na verdade a resposta já estava a caminho. Deus já mandou a resposta, e você não pode desanimar, porque é algo espiritual. Deus, Ele já mandou a resposta, mas há principados, sobretudo quando se trata de coisas grandes. Quando se trata de coisas grandes no reino espiritual, irmãos, há uma batalha, e você precisa intensificar. Com todo respeito à Polícia Militar de São Paulo, mas não vai levar PM para subir lá nos morros do Rio de Janeiro. Lá tem que entrar com como é que é o BOP, né? É o BOP? É, o caveirão. Os irmãos sabem a nomenclatura. Vai lá entrar com guarda civil. Vai lá entrar. Não vai, irmão. Oi? Não, Caíras é fino, não vem não. Então, irmãos, há regiões espirituais que são barra pesada, e nós precisamos ter esse discernimento espiritual para investir mais pesado nisso. Então você está aqui, Senhor, abençoa minha casa, livra meu filho, e na verdade lá, irmãos, às vezes um satanista de um professor, por exemplo, querendo fazer a cabeça do teu filho. Eu trabalho com educação, eu sei o que eu estou falando. Eu oro nas cadeiras dos meus alunos, e eu faço essa oração: Deus, eu repreendo toda palavra contrária, toda ideologia contrária aos princípios do Senhor. Eu quebro, Deus.
eu pego os meus pequenininhos e vou ungir o Senhor. Palavra contrária, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque no reino espiritual que nós não estamos vendo, está acontecendo coisas terríveis. E nós temos que encarar com seriedade. Certa feita, Daniel, ele fala o seguinte: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Por que só Daniel teve aquela visão e os homens que estavam com ele não a viram, irmãos? Porque só ele estava jejuando e orando com intensidade. Obrigado. As outras pessoas que estavam lá estavam levando as coisas de uma maneira comum. Entende, pastora Damares? Mas ele, entendendo a gravidade da coisa, falou: eu preciso jejuar e orar mais. Então quando Deus manda a visão, só ele consegue enxergar. Aí eu me perguntei: Deus, quantas coisas espirituais Deus tem para mostrar para o povo? Quantas coisas espirituais Deus tem para mostrar para a igreja, aqui e agora? Quantas coisas espirituais Deus tem para mostrar para você e para mim, aqui e agora? Mas eu só não tenho visto aqui e agora. Por que eu não tenho visto aqui e agora? Porque eu não tenho me preparado espiritualmente o necessário, suficientemente necessário para entender as coisas espirituais. Daniel, ele tinha esse discernimento. Então ele tem esse discernimento. E aí o que acontece? Ele tem a visão que os outros homens não têm. Tem um esquimó. Os irmãos sabem que esquimó é aquele homenzinho que vive lá nas neves. Eu li isso num livro. Ele ia para uma rinha de cachorros. Ele tinha 2 cachorrinhos, um cachorrinho branco e um cachorrinho preto. Rinha, briga de cachorro. E aí ele ia para as rinhas e ele colocava os cachorros para brigar. Numa semana, o cachorrinho branco vencia. Na outra semana, o cachorrinho preto vencia. E ele fazia isso por várias semanas. Um cachorrinho branco vencia, na outra... E as pessoas se perguntaram: como é que você faz isso? Para intercalar, né? E ele falava: você faz. Na semana que eu quero que o cachorrinho branco vença, eu alimento o cachorrinho branco e não alimento o cachorrinho preto. E na semana que eu quero que o cachorrinho preto vença, eu faço o oposto. E aí o autor falou que é uma ilustração do reino isso, né? Então, se você alimenta a sua carne vence. Se você alimenta mais o seu espírito é que vence. É simples assim. Se você alimentar mais o seu espírito vai vencer sobre a sua carne. Se você alimentar mais a sua carne vence sobre o teu espírito. A matemática é bem simples. Atos 13:2, abre aí por favor, meu irmão. Aleluia, ainda falando sobre jejum. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que texto interessante. Eles jejuaram e Deus deu direcionamento. Tem muita gente, muito cristão, tomando direcionamento por achômetro, porque acha que a coisa é de Deus. Olha, os servos do Senhor servindo a Deus e jejuando. Ora, primeira coisa que eu percebo no texto, eles estão jejuando. E porque eles jejuam, eles conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Ora, jejuar ativa o espírito. Então, quando você jejua,
você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não jejua, Daniel jejuou e ele conseguiu ver uma visão do céu. As pessoas não viram. Esses daqui, eles jejuaram e eles ouviram a voz do Espírito. Eles precisavam tomar uma direção. Então eles jejuam. E o Espírito Santo fala assim para ele: olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Então Deus dá direção para aquele que jejua. O jejum, ele vai te ajudar a tomar decisões espirituais que vão influenciar na sua vida terrestre. Eu vou falar de novo para ver se você entende. O jejum, ele vai fazer você entender aspectos espirituais que vão influenciar na sua vida terrestre. Nota de rodapé: o jejum sempre é espiritual. Não vai dar risada do que eu vou falar. Quem já jejuou para ter carro, jejuou errado. Já jejuou para ter casa, e jejuou errado também. Jejum é espiritual. Mas eu vou contar uma coisa para alegrar teu coração. O jejum é espiritual. Uma vez Deus colocou no coração meu e da minha esposa de jejuarmos. Nós jejuamos 24 horas. Foi difícil, irmão. 24 horas é difícil. O jejum de 12 horas a gente conseguia levar bastante, mas 24 horas foi bem difícil. Jejum espiritual, propósito espiritual. Por aqueles dias, eu estava com vontade de presentear minha esposa com um carro, mas estava no campo do sonho ainda. Mas eu não jejuei para conseguir comprar um carro para ela. Eu jejuei por espírito, sede de Deus, querendo estar mais perto de Deus. E aí passou uns 2 dias depois do jejum, eu estava andando na rua, eu e ela, e foi muito engraçado, porque a gente passou na frente de uma concessionária, e eu falei assim: vamos ali ver um carro para você? Ela assim: mas como assim? Você tem dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro, mas vamos ali ver. Aí a gente entrou, e eu vi um carro assim, falei: não, aquele ali bonitinho, né? Vamos ver. E ela olhando assim para mim, tipo: você é doido, né? Não tem... Vamos ver, vamos. Bonitinho, né? Carro bonitinho, 40 mil quilômetros rodados. Contou a história do carro, gostamos. E começamos a gostar mais, se interessar mais pelo carro. E aparentemente, eu não tinha condições financeiras de ter aquele carro. E a gente foi conversar lá com o dono da loja. E conversa daqui, conversa de lá, tal. No fim das contas, o cara falou: vai andar no carro. Aí a gente pegou o carro, demos uma voltinha no carro. E aí, uma semana depois, o carro estava na garagem de casa. Eu não jejuei para ter o carro. Eu jejuei pelo Espírito. Mas, espiritualmente, eu tive uma vontade de entrar naquela agência. Vocês estão entendendo? Eu não sei se de repente, se eu não tivesse jejuado, se eu teria uma vontade de entrar naquele dia, naquele lugar. Porque o jejum, ele é espiritual. Eu não jejuei para ganhar um carro. Eu jejuei para ter conexão com Deus. E porque eu tive uma conexão com Deus, naquele dia eu me senti impulsionado a entrar naquele lugar. E Deus, ele me deu uma bênção. Por quê? Quando eu jejuo, olha o texto dizendo: e eles jejuaram no espírito, uma coisa espiritual, e Deus fez uma obra no físico. Nós precisamos entender esse princípio espiritual. Há coisas, irmãos, que só vão desenrolar no mundo físico quando nós entendemos e intensificar no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou claro, irmãos, essa segunda parte aí do jejum? Olha o que vai dizer Esdras 8:23.
Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Jejum é um princípio espiritual, ativa o espírito. Adorar e jejuar. Adorar e jejuar. Terceiro, orar, também parece óbvio. Orar. Eu quero abrir um texto para falar esse terceiro argumento. Abra aí, por favor, Lucas 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu, como ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus ora, o céu abre, o Espírito desce e Deus fala. Vê essa sequência: oração, céu abre, o fogo desce, Deus fala. Ora, céu abre, Espírito desce e Deus fala. Ora, o céu abre, o fogo desce e Deus fala. Irmãos, não tem como você alcançar plenitude espiritual se você não se dedica à oração. Aí você vai falar para mim: mas é Jesus aí que está falando. É Jesus que eu estou falando, mas é um Jesus que está no formato físico. É o Jesus homem que eu estou falando aí. É o Jesus que para orar. Quando nós oramos, o céu se abre, o Espírito Santo nos enche, e nós ouvimos a voz de Deus. O inimigo não pode com uma igreja que ora. Você quer ativar o mundo espiritual? Trate de orar. Você quer ativar o espiritual? Ore. Fale para 2 ou 3 aí. Quer ativar o espiritual? Ore. Você quer ativar o espiritual? Ore. O Espírito Santo falou assim comigo lá em casa: você quer viver o que você nunca viveu antes? Ore como você nunca orou antes. Quer viver o que você nunca viveu antes? Ore como você nunca orou antes. Eu estou orando aqui minhas 4 horas semanais há 20 anos. Então dobra para 8 horas semanais. Para de fazer essa oraçãozinha aí na hora do almoço. Faça bem, faça mal, amém. Quem que ora assim no almoço? Deixa eu te conhecer aí. Faça mal, faça bem, amém. Meu Deus, tem que orar, irmãos. A Bíblia diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz: orai sem cessar. É agora, é daqui a pouco, é amanhã, foi ontem, é semana que vem, é o tempo todo, é um princípio espiritual. Orar nunca pode deixar de acontecer, é o tempo todo, nós precisamos estar orando. Você está aqui, está orando. O pregador está pregando, você está orando. O pastor está fazendo apelo, você está orando. Você está andando na rua, você está orando. Você vai pegar um Uber, está orando. Você não sabe o que aconteceu ali. Irmãos, o reino espiritual é muito mais sério do que nós pensamos. Sabe qual é o problema? É que a gente não enxerga ele. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como o quê?
como um leão, bramando, né? Buscando a quem possa tragar. Vocês lembram do caso do menininho que o pai irresponsável deixou brincando lá perto da jaula do leão? Você lembra disso? Deve ter uns 9, 10 anos mais ou menos, né? O pai encorajando, vai lá filhinho, brinca com o leão, né? E aí o leão foi e conseguiu agarrar o bracinho do menino. Inclusive hoje ele é um nadador famoso, né? Paralímpico. E você pensa naquela cena, né? Aquilo ali é uma coisa física, mas o autor da palavra, ele fez a gente pensar um pouquinho. No mundo espiritual é aquilo que está acontecendo, irmãos. É aquilo que está acontecendo. Está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas também tem uma palavra que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. É muito forte isso, irmão. Nós precisamos, aleluia, entender que o mundo espiritual, ele é real, sim. E nós precisamos levar a sério, sim. Entender esse princípio espiritual e jejuarmos e orarmos e adorarmos o tempo todo, conforme a palavra nos orienta. A palavra não foi escrita aqui por acaso. Eu vou escrever aqui só para ficar lá escrito lá, orar sem cessar. Não foi escrito por acaso. Por que Deus vai escrever essa palavra aqui? Orar sem cessar. Ai, que bonitinho, né? Não, irmãos, tem um princípio. Tem um princípio. Quando uma pessoa escreve lá na cerca, né? Perigo de choque. Você vai lá pôr o dedinho? Deixa eu te conhecer aqui, você doidinho que vai fazer isso aí. Perigo de choque. Não, tirando o Júnior, que eu sei que ele faz mesmo. Não, tirando os dois, tá o mesmo sangue ali. Perigo de choque. Ninguém faz não, meu irmão. E por que a Bíblia está falando orar sem cessar? E você não ora? E eu estou pregando para mim também, tá, irmãos? Não quero parecer arrogante, não. O pastor lá está falando só com a gente, dando bronca aí, né? Deus está falando com todo mundo aqui hoje. Todo mundo está recebendo cajadada hoje. Está batendo aí, está batendo aqui, está batendo no tecladista, está batendo em todo mundo. Diga, ai! Isso. Você não queria sair daqui com o espírito sarado hoje? Entrou na academia de Jeová hoje aqui e vai sair daqui forte, com teu espírito malhado, treinado pela palavra do Altíssimo. Aleluia! Glória, glória, glória. Se é para Ele, aplauda mesmo. Se é para Ele, aplauda. Aleluia. Glória a Deus. O último, irmãos, eu falei aqui sobre princípios de ativação espiritual. Adoração. Depois a gente falou sobre o jejuar. Agora eu falei sobre orar. E dá-lhe aguinha. Eu vou falar agora sobre exercitar a fé. Exercitar a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem bastante fé aqui? Que bom, a igreja tem bastante fé. Aleluia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você ainda não tem a coisa, mas você já sabe que ela existe. Certo? Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela tem dinheiro e ela primeiro vai para o mundo físico, certo? Ela pega o dinheirinho dela e vai no médico. E ela vai no médico A, médico B, ela gasta todo o dinheiro. Mas ela ouve a palavra de Deus. Ela ouve falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ela ouve a palavra de Deus e gera fé no coração dela. Aí ela fala assim:
se eu tocar na veste dele, eu só tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela pensa, ela tem fé. Agora a fé, ela precisa de prática, não é isso? Por exemplo, eu posso crer que você vai ler essa Bíblia aqui em 1 ano. Eu posso crer que você vai ler, mas você tem que pegar e ler essa Bíblia. Não é só a minha fé, você tem que pegar e ler. Eu estou com 25 crentes lendo a Bíblia lá em Penteado, e a gente fez um propósito. Hoje é o 63º dia. Estamos lendo a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em 1 ano. Começamos 20 de novembro de 2023. Vamos terminar 20 de novembro de 2024. Todo mundo que lê dá um confere lá no grupo de WhatsApp. Estamos lendo. É colocar a fé em prática. Então ela tem a fé. Qual é a fé dela? Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então ela vai colocar a fé em prática. Só que quando a gente vai colocar a fé em prática, Bispo Júnior, a gente encontra obstáculos. A gente tem a fé, mas a gente encontra barreiras. As barreiras dela eram gigantes. Ela tinha a barreira física, porque ela estava debilitada fisicamente. Ela não tinha, fraquinha, perdendo sangue, quantos anos lá? Fraquinha. Ela não conseguia alcançar. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha saúde, ela não tinha físico, ela não tinha dinheiro. Mas ela tinha um sonho. Está entendendo? Ela tinha um sonho. Deus está falando contigo, homem. Ela tinha um sonho e ela tinha fé. E aquela fé, com um pouquinho de força que ela tinha, moveu ela até chegar àquele que podia fazer todas as coisas. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui hoje. Pega esse pouquinho de força que você tem, com essa fé que você tem, e vai caminhando com a sua pouca força, mas com a fé que Deus colocou no teu coração, e toca na veste dele. Ele tem vitória para a tua vida. Rabachou de canta, rabás. Ah, Deus está falando, os recursos já foram, a saúde já se foi, mas ainda sobrou a fé para você. Então vai e toca nas vestes dele, e ele vai trazer a solução para aquilo que você precisa. E ela, com a sua pouquinha força, a multidão espremendo de um lado e para o outro, e ela toca nas vestes de Jesus, e ela é curada, porque ela exercitou a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Deus está falando para alguém aqui hoje: eu tenho recompensa para você que me busca. Eu tenho recompensa para você que me busca. Deus, quando eu vou receber a minha bênção, Deus tem recompensa para aquele que busca. Não são palavras minhas, palavras do Senhor. Deus tem se agradado da tua fé. Deus tem se agradado da tua fé, e Ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Cadê aqueles que o buscam? Deus tem recompensa para a sua igreja. Deus tem recompensa para o jovem. Deus tem recompensa para a igreja. Não deixe de adorar. Não deixe as circunstâncias te impedir de chegar e tocar nas vestes dele.
Louvado. Rabachore calabás. Rabachore cantarabás. Ramachore balabás. Rabachore cantarabás. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa maca, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Deus, Ele procura um pouquinho de fé na tua vida. Deus, Ele procura um pouquinho de fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou ler de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E centenas e centenas e centenas de versículos falando sobre a fé. Ah, irmão, você quer ativar o espiritual? Use a sua fé, mas não deixe de adorar, não deixe de jejuar, não deixe, aleluia, de fazer tudo isso que foi citado aqui hoje. Vai ficando em pé, o pessoal do louvor vai vir louvar mais uma. Vai ficando em pé, eu quero orar por você hoje. Irmãos, especificamente hoje, eu senti uma unção de cura neste lugar. Eu senti uma unção, eu sentia como se Deus estivesse derramando cura sobre este lugar hoje.